Gálatas, capítulo 1. Saudação. Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou através de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Em obediência à vontade de nosso Deus e Pai, Cristo entregou-se para ser morto, para tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Para Deus seja a glória para todo o sempre. Amém. O outro Evangelho. Estou muito admirado convosco, pois estão a abandonar tão depressa aquele que vos chamou através da graça de Cristo e estão a aceitar outro Evangelho. Na verdade, não existe outro Evangelho. Porém, eu falo assim, porque há algumas pessoas que estão a perturbar-vos, querendo mudar o Evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, vos anunciar um Evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um Evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou a querer agradar às pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Como Paulo se tornou apóstolo? Meus irmãos, eu afirmo-vos que o Evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém me ensinou o Evangelho, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a Igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, escolheu-me antes mesmo de eu nascer e chamou-me para servi-lo. E quando ele resolveu revelar-me o seu Filho, para que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou a escrever-vos é verdade. Deus sabe que eu não estou a mentir. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judeia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está a anunciar agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa.